Olá, a Comissão Especial de Defesa Civil aqui do Senado Federal entra na sua fase conclusiva dos trabalhos, depois de percorrer as 5 regiões do país, ouvindo pessoas sobre as possibilidades de melhoria desse serviço. Nós vamos conversar agora com o senador Jorge Viana, ele que é presidente dessa comissão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse é um assunto que engloba muito mais coisas do que simplesmente o socorro a acidentes em catástrofes naturais, né, senador? Engloba toda uma mentalidade de planejamento, de voluntários, de gestão de recursos, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que esse é o tipo do assunto que está na agenda, lamentavelmente, e às vezes não é por uma questão positiva, às vezes é por uma tragédia, mas ele está na agenda do mundo inteiro. O mundo inteiro, diariamente, ligando o rádio, a televisão, abrindo um jornal, você vê a ação ou a falta da ação da Defesa Civil. Porque sempre acontece ou um desastre natural numa região do planeta ou em outro lugar, ou mesmo, às vezes, um problema grave, como agora está ocorrendo em Londres, incêndios, pessoas. Tudo isso também envolve, de certa forma, a Defesa Civil. Aliás, na Inglaterra que surgiu o conceito de Defesa Civil, quando na Segunda Guerra Mundial a população civil não conseguia se defender sozinha, não contar só com as Forças Armadas, e o primeiro-ministro inglês falou, por que não criar uma defesa civil para um movimento da própria sociedade que vai se defender? Então a defesa civil vem nesse sentido. Nesse conceito. E o Brasil precisa deixar de ser uma referência negativa nesse aspecto e ser, quem sabe, uma referência positiva no mundo do ponto de vista da defesa civil. Parar de correr atrás de prejuízo. Isso significa ter planejamento, uma mentalidade que ainda não é muito da nossa cultura, né, senador? Planejamento, porque, no fundo, hoje, nós atuamos com deficiência só na reconstrução. Ou seja, acontece a tragédia, aí chega o socorro. Ora, chega-se, às vezes, para contar os mortos, para quantificar o prejuízo. E é isso que essa comissão no Senado quer fazer, mudar isso. E acompanhando, inclusive, a audiência pública última ocorrida em Recife, eu vi um depoimento muito interessante de profissionais envolvidos na Defesa Civil, que é muito frustrante também para esse profissional chegar num socorro sem recurso. Olha, tem um levantamento, inclusive a ONU criou uma estrutura dentro das Nações Unidas, tem sede no Panamá, só para lidar com as questões que envolvem risco de desastres naturais. O mundo, como a gente sabe, tem países que têm um clima mais extremado, bem extremado, diferente do nosso. O nosso não tem clima extremado, por mais que a gente reclame da seca no Nordeste, da chuva excessiva no lugar, mas nada parecido com o que ocorre em outros países. E a gente só chega depois que acontece. A ONU tem uma estatística, quem trabalha com defesa civil sabe, de que para cada R$1 que você gasta na prevenção, ou seja, tentando preparar a população ou evitar que aconteça um desastre natural, você economiza R$7. Para cada um, você economiza 7. Ou seja, para cada um que você não gasta, você gasta 7 na reconstrução ou no reparo. O Senado quer mudar isso, quer fazer uma reestruturação de todo esse aparato de defesa civil. O Brasil tem grandes profissionais, nós visitamos 5 regiões, fizemos audiência com todos os estados presentes nessas regiões, são pessoas qualificadas, que dedicam sua vida de corpo e alma e que só são notícia, sinceramente, quem trabalha com defesa civil, só é importante quando a tragédia ocorreu. Aí, por uma semana, 2 semanas depois, eles já são esquecidos de novo. Não tem orçamento adequado, não tem as condições materiais adequadas e nem mesmo a estrutura funcional adequada no Estado brasileiro. E o Senado quer mudar isso.